Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na metodologia de pesquisa científica, com um foco bem especial nos métodos qualitativos. Temos em mãos um material bem rico de um curso do professor doutor Gilberto Sarfatti. E a ideia é destrinchar o que são esses métodos, né? E por que são tão importantes. Vamos lá? Vamos sim. Olha, para começar, é sempre bom distinguir bem o qualitativo do quantitativo. O quantitativo, ele busca medir fatos, assim, objetivos, né? Foca muito em variáveis, geralmente tenta ser independente de valores, de contexto, usa bastante análise estatística. Certo, o mundo dos números, das médias. Algo mais, digamos, duro. E o qualitativo seria o quê, então? O oposto disso? Em certo sentido, sim. Ele funciona mais como um guarda-chuva, sabe? De interpretações, se aprofunda mais na construção do significado social, como as pessoas interpretam o mundo. Aqui, os valores estão presentes, a autenticidade da experiência é crucial. Ah, entendi. Então é mais restrito ao contexto e geralmente trabalha com poucos casos, é isso? Mas vai fundo neles. Exatamente. Poucos casos, mas em profundidade. E o fascinante, assim, é a base filosófica por trás. O quantitativo geralmente tende ao dedutivo, né? Testar hipóteses que já existem numa linha mais positivista. Positivista, buscando aqueles fatos objetivos que você mencionou. Isso. Já o qualitativo, ele é mais indutivo. Ele busca produzir teoria a partir do que se observa. É mais ancorado no construtivismo, na fenomenologia. Geralmente não emprega medidas numéricas e exige um envolvimento maior do pesquisador com o campo, sabe? Entendi a diferença na base. E a pergunta de pesquisa, ela é central nos dois, imagino. Mas no qualitativo parece que ela tem um papel ainda mais forte, né? Totalmente. Ela realmente guia todo o processo. O método que você escolhe tem que, apoiar a resposta para essa questão central. Basicamente, os passos seriam: começa com uma pergunta geral, aí seleciona locais, sujeitos que sejam relevantes para essa pergunta. Depois coleta os dados, interpreta, faz um trabalho conceitual, teórico, e isso pode até levar a refinar a pergunta inicial, sabe? Coletar mais dados. Parece um ciclo mesmo. É um ciclo, até você chegar na escrita final, nas descobertas. Bem dinâmico. Mas, para ter validade, essa metodologia precisa ser bem descrita, né? O que não pode faltar na hora de detalhar isso? Ah, com certeza. O rigor é chave. É fundamental cobrir bem os participantes. Quem é a população, a amostra, como ela foi selecionada, por quê. Depois os procedimentos. O como fazer mesmo, o desenho da pesquisa. Como os dados vão ser coletados. O passo a passo. Isso. Aí tem a estratégia de investigação específica. Foi um estudo de caso? Etnografia? Fenomenologia? Tem que explicar por que essa estratégia é apropriada para a pergunta, né? E, claro, análise de dados. Como eles vão ser reduzidos, codificados, interpretados. Tudo tem que estar claro. Certo, a estrutura está clara, mas a parte que sempre me deixa mais curiosa. Como é que esses dados são coletados na prática qualitativa? Tipo, quais as ferramentas? Ah, existem várias. Entrevistas são super comuns, né? Tanto individuais, bem aprofundadas, quanto em grupo focal. Também tem a observação participante, onde o pesquisador vai lá e vivencia o contexto social. Fica lá dentro mesmo? Exato. Surveys com perguntas abertas também podem ser usados, análise de conteúdo de documentos, imagens, enfim. Falando das entrevistas, o que faz uma boa entrevista nesse modelo qualitativo? Não é só sair perguntando, imagino. No mesmo, as chaves são perguntas gerais, abertas, que convidam a pessoa a contar a história dela, a expressar as experiências, as perspectivas. A qualidade aqui depende muito de conseguir respostas ricas, espontâneas, sabe? E da habilidade de quem entrevista em ouvir, em aprofundar, verificar os significados. Não é um questionário falado. É uma conversa mais guiada, então. E a observação? Como funciona? A observação permite uma imersão mesmo no ambiente social. Você vê como as ações das pessoas condizem com o que elas falam, identifica padrões que talvez nem elas percebam. Ajuda muito a desenvolver relações de confiança também. Mas aí entra um dilema interessante. Qual o dilema? É o trade-off, a troca, entre proximidade e distanciamento. Como assim? Explica melhor. Pensa comigo.
Se você está muito próximo, muito imerso, como na etnobiologia, por exemplo, você consegue entender significados profundos, o como das coisas acontecem ali. Parece ótimo para profundidade. É ótimo, mas aí levanta questões sobre objetividade, né? Até que ponto a sua presença, sua interpretação não está influenciando o que você vê? Entendi. E o distanciamento? Qual seria o outro lado? O distanciamento, como talvez num survey mais estruturado ou numa análise de documentos feita de fora, busca mais essa objetividade, tenta ser mais neutro. Só que aí você corre o risco de perder as nuances, os detalhes importantes do contexto, o significado que aquilo tem para as pessoas envolvidas. Não tem resposta fácil, né? Depende do que se quer pesquisar. Exatamente. Depende muito da pergunta e até do paradigma do pesquisador, se ele é mais positivista ou mais fenomenológico. Uma técnica para ajudar a lidar com isso é a triangulação. Triangulação, o que é isso? Parece geometria. É quase isso. É usar múltiplas fontes de dados ou múltiplos métodos. Tipo, combinar observação participante com entrevistas e análise de documentos sobre o mesmo fenômeno. Ah, para ver se as informações se confirmam. Isso. Se diferentes ângulos apontam para a mesma direção, a confiança nos achados aumenta. Mas, claro, a interpretação continua sendo complexa, né? Como dizem, o mapa não é o território. A nossa descrição nunca vai ser a realidade total. Isso me lembra uma crítica que sempre aparece. Dizem que pesquisa qualitativa não pode ser generalizada, que os resultados só valem para aquele grupinho estudado. Isso procede? Olha, essa é uma questão importante e, assim, é um equívoco bem comum. A pesquisa qualitativa ela não busca aquela generalização estatística para uma população maior, sabe? Dizer que X% da população pensa Y. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O valor dela está justamente na profundidade, na compreensão contextualizada de um fenômeno. Por isso que a amostragem não é aleatória, ela é intencional. A gente busca casos específicos. Podem ser casos extremos, típicos, críticos, que possam iluminar a questão de pesquisa. O rigor aqui vem da clareza das escolhas metodológicas, da coerência com os objetivos. Então a generalização seria mais analítica, talvez. Tipo, o entendimento que se gera pode ser útil para pensar outros contextos parecidos. Perfeito. É uma generalização analítica ou teórica. A teoria ou o entendimento que emerge dali pode sim ter ressonância ou ser aplicável, com as devidas adaptações, a outros contextos. Entendi. Então, para a gente amarrar nossa conversa, a pesquisa qualitativa oferece uma lente assim muito poderosa para a gente ter entendimentos profundos, ricos em contexto, focando no como e no porquê dos fenômenos humanos, né? Complementando outras abordagens. Uma reflexão final, talvez. Considerando essa interação inevitável entre quem pesquisa e o contexto, e essa ideia de que o mapa não é o território, como é que a gente pode, ao aplicar esses insights tão ricos da pesquisa qualitativa, garantir que estamos realmente compreendendo a complexidade da realidade que a gente estuda, sem simplificar demais na hora de contar essa história? Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.